Ela achou que teria um Natal maravilhoso com os filhos, mas descobriu que eles iriam deixá-la no asilo para vender a casa. Quando os filhos foram ver os documentos da propriedade, viram que não eram mais espertos do que sua mãe. Antônia Sens é uma idosa que lutou muito para ter vencido na vida. Ela e o marido fizeram de tudo e criaram os filhos sem que nada faltasse. Devido ao trabalho duro, o marido de Dona Antônia faleceu mais cedo. Ela teve que se virar para criar os 4 filhos sozinha. Mas seu esposo tinha deixado recursos para ela recomeçar a vida, e eles tinham uma bela casa com alto valor no mercado. Antônia já estava com idade avançada e não podia conseguir um emprego formal. Foi aí que ela começou a trabalhar com artes. Isso era para ajudar nas despesas, pois alguns de seus filhos faziam faculdade em outras cidades e os gastos eram altos. Ela fazia tudo por eles. O filho mais velho de Dona Antônia casou com uma mulher muito boa, e ela era advogada. A nora ficou muito apegada com ela, e as duas logo viraram grandes amigas. A nora dizia que para conhecer mais o marido, teria que conhecer sua história. Como a família era grande, eles, quando se reuniam, sempre faziam uma grande festa, e o Natal era a data mais comemorada, pois todos se reuniam à mesa. Este era um dos momentos mais felizes de Dona Antônia. A saúde dela piorava e cada dia ela precisava de cuidados médicos. Os filhos, como sempre muito ocupados, não conseguiam dar a assistência necessária, e muitas vezes era sua nora a advogada que cuidava dela. Isso é algo muito comum. Os filhos se ocupam tanto que deixam até de visitar a família. Acredito que se você que está assistindo e é da melhor idade, talvez também passe por isso. Sempre quando se encontrava com a nora, elas batiam um longo papo. E um dos motivos que Dona Antônia tinha tanta atenção da nora era que antes de casar ela havia perdido a mãe e via Dona Antônia não só como sogra, mas como mãe. Esta amizade seria muito útil mais tarde. O Natal de 2016 estava se aproximando, e Dona Antônia já estava pensando no que iria fazer para receber toda a família. Ela, como não tinha mais a saúde tão boa, imaginava que não teria tanto tempo de vida pela frente e queria aproveitar cada momento com a família. Ver os netos crescerem era uma bênção para ela. Já era 20 de dezembro e ninguém havia se manifestado para os planos da ceia. Geralmente com 2 semanas de antecedência eles já planejavam tudo. Isso deixou Dona Antônia muito desconfiada. Os dias foram passando e nada dos filhos se manifestarem, nem sua nora estava por lá. Por favor, assista ao vídeo até o final. É bem curtinho e você vai ter uma surpresa no fim. E antes de sair, coloca nos comentários uma nota de 0 a 10 sobre o vídeo. Me ajuda numa pesquisa para melhorar o canal. Ela falava com os filhos e eles diziam que em breve mandariam notícias e que era para ela não se preocupar, que tudo daria certo. Dona Antônia imaginava que eles estavam planejando passar o Natal em algum lugar diferente e por isso não estavam fazendo planos para a ceia tradicional da família. Mal sabia ela que o pesadelo estava próximo. No dia 23 de dezembro ela recebeu a visita de seu filho. Ele entrou na casa e falou para ela pegar seus pertences, pois iriam sair. Ela ficou até feliz, pois achava que eles iriam para um hotel ou até viajar. Dona Antônia foi arrumar suas coisas e se preparar para ir com o filho. O filho não disse nada para onde iriam e apenas dizia para ela pegar tudo. Dona Antônia achava que algo estava errado, pois numa viagem não se pega tudo. Ela então preparou sua mala e disse que estava pronta. Os dois saíram e o filho a levou a outra cidade que ela não conhecia. A viagem foi um pouco longa e no caminho eles conversaram bastante. Quando chegaram, ela viu o local, entendeu o que estava acontecendo e o filho disse: "Mãe, este ano nosso Natal será diferente. Eu conversei com meus irmãos e nós decidimos em levar a senhora para um lar de idosos, pois não temos tempo de cuidar mais de você e por isso achamos melhor que profissionais façam isso." Ele continuou: "Vamos vender a casa e dividir o dinheiro. Todos combinaram de manter a senhora aqui e nada vai faltar." Dona Antônia ficou arrasada com a notícia que perderia tudo, sua linda casa, seus netos e filhos, e ficaria num lugar cheio de desconhecidos. Isso foi muito difícil dela acreditar que estava acontecendo, mas ela não discutiu com o filho, apenas aceitou. Quando o filho foi examinar os documentos da grande propriedade que ele iria vender por alguns milhões, ele quase infartou quando leu um papel. O filho descobriu que a casa já havia sido vendida. Mas como assim? Pensou ele. Ele ligou para a mãe imediatamente perguntando o que aconteceu. Ela respondeu que sabia que eles iriam fazer isso com ela, e tomou as devidas providências. Ela disse que estava muito magoada por ter sido abandonada e que em nenhum momento ela e o marido abandonaram ninguém.
Dona Antônia falou que vendeu a casa e que havia comprado um apartamento no centro da cidade e que contratou uma cuidadora para ajudá-la. Ela disse que estava viva e que a casa era dela, e por isso ela iria usar todo o dinheiro para se sustentar até partir. Os filhos foram bem insensíveis em abandonar a mãe. Parece que essa geração não valoriza mais os pais e não se dão conta que só tem vida porque os pais deram e mantiveram. Dona Antônia ficou muito triste em passar por tudo isso, mas ela reprovou a atitude desumana dos filhos. O mínimo que eles poderiam fazer é chamar ela para morar com eles. Dona Antônia decidiu passar o Natal no asilo, e depois da virada do ano, ela foi para seu apartamento. Um dia ela recebeu a visita de uma pessoa que havia protegido e ajudado ela em todo o processo de venda da casa e documentação. Ela então abriu a porta e sua nora entrou. A nora sabia do plano do marido em vender a casa e se livrar da mãe, e ela foi 100% contra, mas o esposo nunca deu ouvidos. Ela então falou com a sogra que iria ajudar em tudo para protegê-la, nem que isso custasse seu casamento. No fim elas combinaram que seria melhor elas guardarem segredo para o resto da vida, e assim nada pior aconteceria. Dona Antônia foi salva pela nora e elas continuaram a próspera amizade. Que linda história! Obrigada por assistir. Por favor, se inscreva no canal, nos ajude a crescer, deixe seu like e compartilhe esse vídeo para alguém que precisa desta mensagem. Também assista a estes outros vídeos que estão aparecendo para você na tela. Os ladrões entraram na casa, e quando viram o que tinha lá dentro, ficaram em pânico e começaram a atirar. Frank Dowd é um senhor que fica sozinho em sua cabana na floresta. Com o divórcio e os filhos já grandes, ele deixou a vida da cidade e foi viver da forma que sempre sonhou viver em meio à natureza, praticando seu esporte preferido, a caça. Nos Estados Unidos, as pessoas podem ter muitas armas e usar de várias formas, seja para praticar tiro, se defender ou caçar. É comum um norte-americano ter coleções de armas e eles adoram caçar. Os dias eram monótonos na floresta, mas a paz de Frank iria acabar em breve. O caçador tinha sua rotina entre caça e colher lenha. Ele também plantava batatas no verão, que era bem curto. Há um grande rio próximo de sua cabana e ele também pesca salmão fresco e sem químicas como são os vendidos no mercado. Além de Frank, ursos também gostavam desse peixe, por isso ele nunca saía sem sua arma. Numa tarde de terça-feira de 2010, ele estava caçando como de costume e de repente ouviu um barulho bem alto. Frank correu em meio à mata para investigar e quando viu o que era levou um susto. Por favor, assista ao vídeo até o final, é bem curtinho e você vai saber o que os ladrões enfrentaram na casa. Não era um cachorro e nem humano. E antes de sair, coloca nos comentários a cidade que você está assistindo este vídeo. O caçador ao chegar viu uma loba morrendo, os ferimentos estavam profundos e o animal não tinha chances de viver, tudo indicava que foi uma briga com um urso que talvez ainda estava por ali. Foi aí que ele ouviu outro barulho no mato e logo preparou sua arma. Ele apontava a arma para o mato que se movia e minutos depois começou a aparecer filhotes de lobos, eles eram a cria da loba morta pelo urso. Frank achou os bichinhos a coisa mais fofa do mundo e não teve dúvidas que levaria os animais para sua cabana, pois era a única forma que eles não virariam comida de uma fera. Os lobinhos foram crescendo rápido e Frank optou por não domesticar os bichos, pois não queria que eles fossem como gatinhos, e sim como animais selvagens mesmo. Com uma certa idade, Frank começou a levar os lobos para caçar e foi muito produtivo. Apesar de serem selvagens, eles tinham um grande respeito por Frank e nunca mostravam as presas para ele. O caçador estava gostando muito de ter a companhia dos lobos e às vezes, quando era muito frio, ele deixava os bichos dormirem dentro da cabana e eles adoravam. Num dia frio, Frank estava na sua cabana com os lobos e ouviu um barulho que vinha de fora, parecia coisa de humano. Foi aí que ele viu uma sombra de uma pessoa. Neste momento ele correu para pegar sua arma e os lobos foram atrás dele. 2 ladrões conseguiram quebrar a porta e entraram na cabana. Quando entraram, viram lobos mostrando as presas e um homem apontando uma arma. Não deu tempo para correr e o jeito foi atirar. Começou um tiroteio e os lobos atacaram os ladrões que tentavam sair do lugar, mas não conseguiam. Frank conseguiu acertar um dos homens de raspão e um dos lobos pulou em cima do homem ferido e o outro acertou logo em cheio com um tiro.
Frank e o outro animal avançaram e com o ataque dos bichos os homens não conseguiam ter uma boa mira e foram tentando sair do lugar. Havia outro ladrão que estava dentro da van do caçador. Por pouco ele não levou o veículo e fugiu. Os homens com ferimentos graves foram se afastando e Frank conseguiu ligar para a polícia e avisar o que estava acontecendo. Depois que os ladrões fugiram, Frank saiu da cabana para investigar se ainda havia algum homem escondido. Foi nesse momento que ele viu um de seus lobos morto no chão. Ele engoliu o choro e tentou se controlar, pois precisava garantir que o local estava seguro. Após andar por toda a propriedade, voltou correndo para ver seu amigo morto, e ao chegar, constatou que realmente nada poderia fazer. O outro lobo chegou e ficou lambendo seu irmão numa tentativa de fazer o bicho voltar. Frank cobriu o animal com um pano e os policiais chegaram e quando viram algo coberto perguntou ao caçador se era um conhecido no chão. Ele disse que era mais do que isso. Quando Frank conversava com a polícia, o outro lobo apareceu e o caçador acalmou os policiais dizendo que esses animais haviam salvado a vida dele. O outro lobo começou a lamber seu irmão no chão como se houvesse esperanças, e milagrosamente o animal suspirou e começou a se mexer. Neste momento Frank pegou o bicho, colocou no carro e foi às pressas para a cidade procurar um veterinário. Ele estava muito nervoso e feliz por ter uma chance. Na estrada, haviam muitas viaturas, pois os policiais conseguiram capturar os 3 homens e estavam levando eles ao hospital. Frank não quis ver quem eram, já não precisava mais. Após uma semana de muitos cuidados, Frank levou o amigo ferido para casa para se juntar a seu irmão. Os dois brincavam como faziam antes e o caçador cuidou deles com muito amor. A paz voltou a reinar na floresta. Que linda história! Obrigado por assistir. Por favor, se inscreva no canal, nos ajude a crescer, deixe seu like e compartilhe esse vídeo para alguém que precisa desta mensagem. Também assista estes outros vídeos que estão aparecendo para você na tela.